Oi, pessoal! Que bom estar aqui novamente com vocês para compartilhar as coisas de Deus. Se você é novo aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha, comenta, encaminha esse vídeo para alguém que você entende que precisa ouvir o que a gente vai conversar agora. O YouTube, quando você faz essas coisas, ele entende que o vídeo é relevante e passa a compartilhar com cada vez mais pessoas. Me ajuda a fazer esse canal crescer para que as pessoas possam ouvir mais e mais a palavra de Deus. Eu espero que Deus te abençoe ricamente e que você possa compreender que a vontade de Deus para a sua vida é sempre boa, perfeita e agradável. Se você tem uma Bíblia na sua mão, nós vamos hoje começar uma nova série, a série sobre a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Eu vou ler essa porção da Bíblia e aí a gente vai fazer hoje uma introdução para a gente compreender o que a gente vai começar a estudar, a analisar, a mergulhar nas sagradas escrituras tão maravilhosas que o Senhor deixou para nós. Uma carta de amor tão profunda para mim e para você. Vamos lá, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Apóstolo Paulo falando. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim habite o poder de Cristo. Pois, e por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Que passagem enigmática, emblemática, polêmica. Qual o contexto aqui? O apóstolo Paulo, ele tinha acabado de ir até o terceiro céu. Ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor. Ele foi levado em vida. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, se você ler um pouco antes, para o terceiro céu, onde habita o trono de Deus. E lá ele viu coisas e ouviu coisas sobre as quais ele foi proibido falar aqui nessa terra. E para que ele não ficasse soberbo com relação a essa experiência, ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne. E por 3 vezes ele pediu, rogou ao Senhor que tirasse aquele espinho. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se completa, né? Quando ele fala, o meu poder se aperfeiçoa, na verdade, está havendo um aperfeiçoamento através do poder de Deus na vida de Paulo, diante daquela situação que o deixava vulnerável. Eu queria falar para você, para começar, que Paulo estava com um espinho na carne e os historiadores não sabem dizer que espinho é esse. Há muita especulação. Vai desde doença até perseguição por causa da fé, enfim, nós não sabemos o que é. Pelo contexto, eu arriscaria dizer que poderia ser alguma coisa em função de perseguição de fé. Alguém que atormentava Paulo por causa do ministério, da figura que ele representava na Igreja de Cristo. Mas a gente não sabe. O que a gente precisa compreender aqui é que esse espinho não foi removido diante da oração de Paulo. Mas o Senhor disse que a graça que ele dava para Paulo, a força, a capacitação que ele dava para Paulo, era o suficiente para que Paulo pudesse suportar aquela situação e viver o propósito dele, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Ele não fala, por exemplo, quem colocou o espinho. Ele fala apenas que um espinho foi me posto para que eu não me ensoberbecesse.
Que espinho? Quem botou esse espinho? O diabo? Deus? Com o próprio Paulo, através de um determinado comportamento? A gente não sabe. Mas é interessante que há uma passagem em que Jesus, lá em Lucas, em que Satanás, ele reivindica a alma de Pedro para peneirá-lo. Olha que interessante. E Jesus, nessa passagem, fala para Pedro que ele não ia impedir Satanás de peneirá-lo, mas que ele ia rogar, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Pedro ia passar pela luta, mas Jesus rogou para que a fé dele ficasse forte, para que ele suportasse aquela situação. O que eu estou querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo, ele estava com um espinho na carne, sobre o qual ele rogou a Deus para que fosse tirado, e Deus não disse que ia tirar. Não vou tirar ou vou tirar, não. Ele fala o seguinte: a minha graça te basta. Você tem as armas necessárias para suportar essa situação. Eu quero dizer o seguinte para você, meu querido e minha querida. Muitas vezes a gente enfrenta desafios, situações, coisas difíceis. E a gente ora e passa o tempo e a gente continua orando e clamando e parece que aquilo não se resolve. Parece que Deus não nos ouve, parece que não tem resposta. Deus nos ouve sim. Ele está acompanhando de perto tudo que eu e você estamos atravessando. Ele sabe exatamente o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente age e reage diante dessas situações. Mas eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você. Pode até ser que você ainda não tenha obtido uma vitória específica sobre uma determinada situação específica. Mas não desanime. Nesse meio tempo, Deus está trabalhando na sua vida e Ele te deu as armas necessárias para você passar por isso e ficar bem. E lá na frente poder dar um testemunho. Jesus rogou por Pedro para que suportasse a investida de Satanás. Jesus deu a graça para Paulo, para que ele suportasse o espinho na carne. E Jesus está te dando a força necessária, o dunamis, que a gente vai estudar mais tarde, para poder passar por tudo isso de cabeça erguida, dando testemunho da presença dele na sua vida. Eu vou deixar aqui um último verso e a gente vai encerrar. Salmos 119, 71. Olha o que Davi fala diante da aflição em que ele sofreu. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Às vezes o Senhor permite que eu e você passemos por lutas, mas Ele aproveita tudo na nossa vida, não desperdiça nada. Porque quem sabe, como Davi, eu e você, através dessas lutas, a gente acaba até mergulhando mais na presença dEle, buscando mais a presença dEle, se envolvendo mais com a palavra dEle, como Davi fez. Essa seja uma palavra de encorajamento para você, meu querido e minha querida. Nós vamos estudar essa passagem a fundo. Eu espero que esse vídeo de introdução tenha te abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.